Hello, bem-vindo a mais uma aula de Química. E na aula de hoje nós estaremos falando acerca de solubilidade. E para falar de solubilidade, há três conceitos que são imprescindíveis de nós compreendermos: conceito de solução, soluto e solvente, uma vez que esses três conceitos é que vão nortear toda a nossa conversa. Então, a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Portanto, esta solução contém o soluto e contém um solvente, que vão se dissolver formando uma mistura homogênea. Mistura homogênea significa que não dá para distinguir os seus constituintes, não dá para ver esta parte é o soluto, essa parte é o solvente. O soluto, por outro lado, é um meio disperso, isto é, a substância que se dissolve ou que é dissolvido na outra, que é o solvente nesse caso. E é o componente que adquire o estado físico do solvente e geralmente entre menores quantidades. Solvente é um meio dispersante, ou seja, a substância que dissolve o soluto. É o componente que na solução mantém o seu estado físico original e geralmente é o mais abundante. Isso significa que numa solução nós temos o soluto que vai ser totalmente engolido pelo solvente. Um exemplo claro é a mistura de sal da cozinha e água. Ok? Essa mistura, depois de tornar-se homogênea, que nós chamamos de mistura, que nós chamamos de solução. Então, o soluto é o sal da cozinha, o solvente é a água, ou seja, o sal da cozinha vai ser totalmente disperso, vai ser totalmente dissolvido na água. Então, basicamente, a solução é igual ao solvente mais soluto. Ok? Numa solução, uma solução tem que ter um aspecto, quando nós olhamos, nós vemos um aspecto homogêneo, não dá para distinguir os seus constituintes. Mas, na verdade, é uma mistura de soluto e do solvente. Sendo o soluto o material que se dissolve no solvente. Por exemplo, o açúcar vai se dissolver aonde? No solvente. O material que dissolve o soluto, que seria a água. Nós podemos observar aqui que levando, por exemplo, o açúcar, que é o soluto, e despejar numa chávena e adicionar água, que é o solvente, antes de nós fazermos a mistura, ainda não é uma solução. Mas quando nós misturamos, essas partículas de açúcar vão ser dispersos com essa água e vão ser dissolvidos, vão desaparecer. Então, nós teremos uma solução. Ok? Basicamente isso. Então, as substâncias elas podem ser solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. O que são substâncias solúveis? São substâncias que se dissolvem completamente em água. Por exemplo, o sal da cozinha, o açúcar, o álcool, por aí. Substâncias pouco solúveis são aqueles materiais que se dissolvem em pequena quantidade na água. Ok? Vão se dissolver, mas em quantidades muito pequenas. Essas são, como o nome já sugere, pouco solúveis. Não são solúveis, nem são insolúveis, mas são pouco solúveis. Por fim, nós temos substâncias insolúveis. As substâncias são ditas insolúveis se elas, por sua natureza ou características, não forem capazes de se dissolverem em água em nenhuma proporção. Não importa se você coloca pouca quantidade do soluto e muita quantidade do solvente, elas não se dissolvem em água. É o caso da pedra, o giz, a madeira, o plástico, o vidro, por aí fora.
E para finalizar a nossa aula, nós vamos observar esses conceitos. Temos o conceito de solubilidade, dissolução e diluição. O que é solubilidade? Solubilidade é a capacidade de o solvente dissolver o soluto. Então, nós podemos, olhando para o solvente, conhecendo as suas características, podemos dizer que é muito solúvel, tem, tem alta solubilidade ou baixa solubilidade. Portanto, é definido como sendo a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido num certo volume do solvente a uma dada temperatura. E um exemplo clássico é o da água quente. Nós sabemos que se nós levarmos açúcar, colocamos na água quente, misturamos, com muita facilidade torna-se uma solução, uma mistura homogênea. Mas se nós levarmos o açúcar e tentarmos fazer o mesmo com a água fria, precisaríamos de mais tempo para dissolver completamente o açúcar naquela água fria. Ok? Temos aqui dissolução. Dissolução é o processo de misturar. Quando nós estamos misturando, nós estamos dissolvendo, ok? Nós estamos dissolvendo aquelas partículas de açúcar na água. E por fim, nós vamos ver diluição. O que seria a diluição? Diluição é o ato de tornar a solução menos concentrada através do aumento da quantidade de solvente. Quer dizer, o processo de redução de concentração de uma solução. É o seguinte: uma solução é constituída, como nós já havíamos visto, por solvente e soluto. O solvente sendo o que vai dissolver o soluto, quando nós colocamos uma maior quantidade do soluto, nós teremos uma solução muito concentrada. É o mesmo quando nós colocamos água quente e açúcar preparando o chá, né? Nós temos, dependendo da quantidade de açúcar, podemos ter uma alta concentração, uma solução altamente concentrada. Então, nós vamos aplicar o processo de diluição com o objetivo de diminuir a concentração. Queremos que não seja tão açucarado quanto é neste momento. Nós vamos fazer o quê? Vamos acrescentar o solvente, vamos acrescentar água, ok? Então, aumentando o solvente é a forma mais prática de tornar a concentração inicialmente alta, é uma solução de uma concentração baixa. Espero que tenha percebido. Muito obrigado. Subscreva, compartilhe e já está.